muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio da 4ª temporada, o segundo episódio do podcast Idade Não É Documento. Eu sou Jéssica Tarantino, jornalista, e tenho muito mais do que 30 anos. E eu sou a Mireia Borges, tenho muito mais que 60 anos, quase chegando na década 7, aquela, né? Mas... Mireia, que programa especial que nós teremos hoje, hein? Pois Eu tô né? quase que sem palavras aqui já. Nós temos 2 apresentadores aqui, imagina, gente, que responsabilidade, né? Mas, então, eu sou uma comunicadora digital, uma blogueira, não, acho que já fui blogueira, né? Uma influenciadora digital, tudo digital. E hoje, então, como a Jéssica falou, né? Nossos 2 convidados aqui, né? Mas antes a gente vai apresentar alguma coisa? Antes, vamos apresentar os nossos parceiros. Antes de apresentar os nossos convidados, vamos para os nossos parceiros. Então, lá. A Lévia faz uma massagem maravilhosa. Eles também têm a Fisioclin, que é uma clínica que tem fisioterapeuta, tem acupuntura, tem, como é aquele dos ossos, é o osteopata, quiropraxista, osteopata, e a massagem que vocês viram ontem eu postar, né? Depois temos a Bevita. A Bevita é uma empresa de cuidadores, uma empresa nova aqui no Rio Grande do Sul. Os donos são os próprios proprietários, que são da área da saúde. Então, assim, que eu sempre digo, né? A gente foi cuidado e agora a gente cuida. E a Bevita é especialista nisso. Em breve eu vou mostrar para vocês a próxima sede deles. Depois nós temos a nossa querida Castela Mare, né? A Vinícola São João, que é muito querida da gente. Há muitos anos eles fazem uma parceria comigo e agora estão conosco, né, Jéssica? E temos também a Center Ótica. A Center Ótica é uma ótica maravilhosa. Eles têm 4 agências, né? 4 óticas. E cada programa eu estou com óculos diferente que eles me mandam. Esse aqui foi me mandado ontem, né? Com grau e tudo, para vocês verem o que vocês acham. Depois vocês me dizem, hein? Eu ia até te dizer que esse aí eu não tinha visto ainda. Não, esse aqui chegou ontem. Depois temos a Farmatec. A Farmatec é uma farmácia de manipulação, onde a Cristine Prato, ela é a dona, ela é farmacêutica e pesquisadora. A Cristine faz as fórmulas, elabora, dá aulas, dá cursos, é maravilhosa. A Farmatec, ó, tem as gominhas que eu sempre mostro para vocês, né? Essas gominhas aqui, ó, essa aqui é de colágeno, mas depois eu posso falar mais. As irmãs ao decor, que fazem a decoração do nosso cenário, né? Hoje elas não estão por aqui, mas elas vão na sua casa e em 24 horas elas fazem toda a reforma de produtos, né? De enfeites, não fazem sujeirinha nenhuma. Então, em 24 horas, seu escritório, sua empresa vai ser transformada. A Tânia Ozuna é uma cabeleireira nova, é um cabeleireiro novo que está chegando no mercado, né? A Tânia já trabalha há muitos anos e ela cuida dos meus cabelos de cor, corte, penteado. Então, a Tânia é maravilhosa, né? Ela é na Tobias da Silva, número 22. E esse teu cabelo que faz um sucesso nas redes sociais, né, Mireia? Faz. Ainda reclamo, às vezes, que eu troco a cor, gente. Vocês sabiam? Mas tudo bem, né? E, por último, a Kia Sun Motors. A Kia Sun Motors é uma empresa de carros, onde ela tem o Niro, meu amado Niro, que eu adoro, porque eu digo que ele é o meu Robert De Niro. A Kia Sun Motors me leva para quando eu quiser, em qualquer lugar. Eles estão a postos ali. A Jéssica, que dirige... Eu ia dizer, aqui é eu, né? Aqui e ela, porque é ela que dirige, eu não dirijo. Então, a Jéssica, com a Kia Sun Motors, nos leva para tudo que é lugar que a gente precisa. Então, muito obrigada. Esses são os nossos parceiros do nosso programa, do nosso podcast. Muito bem! Então, tá. E agora nós vamos apresentar os nossos convidados. Muito obrigada por terem vindo aqui, foi maravilhoso, gostei muito. O Fabiano eu conheço, não conheço tanto, mas o Alejandro eu conheço há muitos anos, né? Então, Alejandro Malo, consultor de moda, cronista do jornal NH,
é apresentador do programa Entre Amigos. Entre Amigos. Muito bem. É um cara feliz, adora fazer conexões e relacionar pessoas. E é verdade, gente, ele relaciona muito as pessoas e ele é bem feliz mesmo. Eu tenho de prova. Ele trabalhou como RP de grandes casas noturnas por 18 anos. Meu Deus, isso já mostra a idade que eu tenho, né? Ah, bom, esse programa é a idade, não é Isso já documento, mostra- né? isso já mostra o tempo, né? Então, tá. Alejandro, seja muito bem-vindo. É um Obrigado, prazer obrigado, te receber aqui hoje para a gente poder fazer toda essa troca, te conhecer um pouco mais, saber um pouco mais sobre os teus aprendizados, sobre a tua trajetória. Então, seja muito bem-vindo. Bom, primeiro quero manifestar que eu gosto muito desse podcast, isso aqui que é novo na comunicação. Eu que estou há 35 anos, completo este ano de 2025, 35 anos de comunicação, né? Eu sempre falo que eu comecei a comunicação primeiro no jornal, né? Porque eu fui modelo em São Paulo, né? Foi meu primeiro emprego. Por isso que eu sempre digo assim, feira de calçados, feira de confecção é minha casa, porque foi ali que eu acho que eu me descobri em tudo que eu faço, né? Porque não sei se eu posso já falar, né, sobre Não, a gente quer saber coisas, quantos mais mas tu tem. Olha, Eu quero assim, saber ó, da tua vida depois. Eu acho assim, ó, a idade suficiente para entender, tá, que a vida começa todos os dias. Principalmente para uma pessoa que já teve 4 tumores, né? Eu achei que o primeiro fosse terrível. Eu achei o segundo pior, porque quando você completa um ciclo de 12 meses, fazendo um monte de exames, pensando que você vai conquistar a cura, e chega o papel dizendo que não, que tem mais um, e aí começar tudo outra vez. Ah, é complicado. E o último, o mais recente, foi em 2019, fevereiro, né, de 2019, baixei no Hospital Regina, em Novo Hamburgo, onde eu fiquei 1 ano e 3 meses dentro do quarto. Nossa. 1 ano e 3 meses. Então, eu penso que a idade, ela significa assim, ó, o que significa para a gente aproveitar o tempo, né? Então, aproveitar o tempo é imprescindível. Por isso que eu acho que a idade, eu olho às vezes para a Mireia, ela disse assim, muito mais que 60, mas ela é super ativa, né? Então, assim, ó, e meu filho que tem 18, ele não é tão ativo quanto a Mireia. Então, onde que está a questão da idade, né? A gente pode dizer, então, que idade está no documento, mas não é documento. Eu faz tanto tempo que não olho, tá? Meu filho, tu sabe que uma das brincadeiras que faz é justamente falar, olha, ele nasceu no século passado e coisa e tal, né? Então, mas o importante é que estamos vivos. Isso aí. Estamos vivos, né? Verdade. Tu também pode falar isso, E Brenda. agora eu vou apresentar o nosso outro convidado, né? Porque o Alejandro tem muito para falar ainda para gente. Fabiano Brasil, jornalista, radialista e empresário, autor de 5 livros, diretor-presidente do Grupo Fabiano Brasil, primeira emissora de streaming do Rio Grande do Sul. É lá no Shopping Total que Isso, fica, Pô né? Streaming TV. Ah, que legal. Trabalha no Grupo Bandeirantes, assim como o Alejandro, né? Trabalha no Grupo Bandeirantes de Comunicação, apresenta o programa Manhã Bandeirantes com a Regina Lima. Muito obrigada por estar aqui com a gente, Eu que Fabiano. agradeço, Mireia, Jéssica. Fabiano, Prazerzão estar aqui. eu nem preciso falar, né? Porque quem já nos acompanha nas redes sociais verdade. sabe que a nossa história é longa, né? E quem não sabe, eu acho bem importante, porque faz muito tempo que a gente não conversa assim entre os verdade. microfones, né? Deve fazer o quê? Uns 3, 4 anos? Acho que por aí. Acho que 2, uns 3 3, anos. 4 anos mais ou menos. Mas eu liguei um microfone. Quem me fez ligar um microfone lá em 2018, né? Foi 18? Foi 18, 2000 19. Já se 2018, final de 18, início de 19. Para quem não sabe muito da minha história, em 2018, eu trabalhava com marketing, como eu trabalho hoje. Foi dezembro de 18. E eu dei uma entrevista para o Fabiano
e tinha uma agência de marketing, comecei a fazer o marketing dele. Aí ele olhou para mim e ele falou, não, mas tu não é bastidor, tu é protagonista. E aí me levou para apresentar o programa e me colocou à frente das câmeras e que nós ficamos o quê? Apresentando até 2022, né? 23. Exato. Quando você me abandonou? Quando daí, então, eu fui para a RDC, né? Então, assim, só para deixar bem claro, né? Que se hoje eu estou aqui, foi por um estímulo de quem está aqui também, né? Legal, fico feliz de ouvir isso, né? E, Mireia, prazerzão estar aqui. Aceitei de imediato o convite, porque te admiro muito, e falei isso já fora do ar, né? O quanto você inspira não só quem é os 60 a mais, mas todos que assistem se inspiram pela tua energia, pela tua... Graças como a disse Deus. bem o Alejandro, que é um querido amigo, que tenho o prazer de estar com ele aqui. Justamente essa energia inspira muitas pessoas e tenho uma honra muito grande de estar aqui conversando contigo e com a Jéssica também, que é uma amiga realmente que eu levei para a vida, né? E Deus faz as coisas como tem que ser feitas. Eu tenho 40, um pouquinho mais de 40, aliás, bastante mais de 40. Eu estou com 47 anos e faço 48 agora, no dia 15 de fevereiro. Mas eu tenho dito que eu tive uma segunda chance no dia, a partir do dia 15 de dezembro agora. Né? Como é que foi isso? Conta pra gente. Então, infelizmente, eu tenho uma hereditariedade de questões cardíacas e eu sempre tenho falado, né, lá na Rádio Bandeirantes, além do Manhã Bandeirantes, eu também apresento os 60 Minutos, os 2 diários, né, o Manhã Bandeirantes às 10h30 da manhã com a Regina Lima, os 60 Minutos sozinho à noite, às 20 horas, e também o Band Entrevista, depois do Alejandro. O Alejandro abre a programação da manhã da Band aqui no Rio Grande do Sul, e eu fecho às 11h30 com o Band Entrevista. E eu tenho dito nesses espaços todos, né, que eu não sou vítima por acaso do que eu sofri, que foi um infarto. Eu tive um infarto porque eu não priorizei a minha própria vida e aquilo que eu deveria ter priorizado, que era a minha saúde. Né? Então, eu sempre tenho dito que as pessoas têm que ter muita atenção com as suas prioridades. E aprender a falar não, que era algo que eu não sabia falar. Eu não falava não e eu não priorizei o que era mais importante, que era a minha saúde. Eu tenho em casa, Jéssica e Mireia, uma requisição de um exame do dia 17 de julho de 2023. Onde me pediam um exame, cintilografia, para tirar a dúvida de um possível aneurisma, não, me fugiu agora o termo. Não era ainda, me fugiu agora o termo, mas era quase poderia virar um infarto, né? Daqui a pouco eu lembro qual é o nome da situação. E eu não fui. Porque eu vou ter que perder um dia. Porque eu vou ter que gastar mais de R$1.000. Porque isso e aquilo. E eu não fiz. Eu, como tenho contexto histórico, né? Eu posso dar uma de dedo duro também. Pode. Porque 2021 teve um sustinho também. Que tu ficou uns 3 dias internados, né? Na verdade, eu não cheguei a ficar internado, mas eu fiquei fora de operações, né? Assim, parei de trabalhar um pouquinho. Mas não tão grave quanto foi agora. Aconteceu agora. Agora eu tive um infarto do miocárdio, uma aorta lateral. Graças a Deus, o atendimento foi muito rápido. Eu não tive que... que a tua esposa até... Minha esposa insistindo para ir no hospital, até que uma hora eu estava, vamos, porque a coisa está feia. E foi uma experiência que eu acredito que Deus não faz nada por acaso, né? Não. Aqueles 5 dias que eu fiquei internado, pode ser que foi bem menos do que o Alejandro ficou, mas como eu nunca havia ficado internado em hospital algum, embora tenha trabalhado muito tempo na saúde, eu pude refletir muito sobre a minha vida e analisar aquilo que eu fazia de certo e o que eu fazia de errado. E eu fazia bastante coisa errada em relação às minhas prioridades. Então, eu digo, priorizem a alimentação? A saúde. A alimentação também, eu tive uma série de equívocos, mas muito, eu não quero culpar isso, porque nós somos feitos de escolhas, mas a minha rotina sempre foi muito puxada, desde que me conheço por gente, né? Eu trabalho desde os 10 anos de idade e não me arrependo disso, né? Entretanto, estar trabalhando muito e não priorizando, pelo menos o tempo de eu me alimentar com qualidade, de uma forma saudável, fez com que eu chegasse onde eu cheguei, né? Então, de lá para cá, são apenas 33 dias, né, desse acontecimento e eu já tenho, aliás, 38 dias, eu já tive um emagrecimento de 13 quilos, eu já me sinto bem melhor do que antes. Que né? bom, então, né? Isso é bom. Então eu falo, é possível as pessoas mudarem de vida a partir de uma decisão delas. Eu tive que tomar um susto para isso.
Então, eu estou tentando, através dos espaços que eu tenho, e, aliás, eu sempre trouxe comigo lá no Pô Streaming TV, e na minha carreira, na virada de jornalismo esportivo para jornalismo geral, justamente em fazer a diferença na vida das pessoas de fato, e não apenas comunicar por comunicar, né? Isso até a gente pode falar depois, essa virada de chave. Mas desde que deu essa virada de chave e agora essa questão de saúde, eu tenho usado meus espaços para falar para as pessoas o quanto elas precisam priorizarem a sua saúde. A saúde é o principal. Sem saúde você não faz nada. Eu estava no hospital e olhava para aquela janela, o céu azul, e eu, puxa, eu estou aqui, eu não consigo fazer nada e preciso esperar para ter alta, enfim. Estou aqui porque não priorizei a minha saúde. Não, aqui nada vai ser possível fazer. Então, eu tomei esse susto, aprendi aos 47 anos. Né? Na nossa família, nós tínhamos um temor dos 47, como meu pai faleceu aos 47 anos, da mesma coisa. Entretanto, o meu caso foi extremamente diferente por eu ter tido, antes de 2016, principalmente, uma vida onde eu fazia atividade física 3 vezes por semana, eu tinha uma alimentação um pouco melhor, mas a minha correria do dia a dia fez com que eu não priorizasse o meu momento de alimentação. Esse brinquedinho aqui que atrapalha muito, então agora eu já não almoço mais com o telefone na minha mão. Ainda bem! E já tinha tentado isso antes e já havia feito, dado certo. E depois, né, de 17, principalmente, onde eu tive que, em função da correria, de estar empreendendo, né, essa palavra empresário custa muito para a gente. Sim. Custa muito suor, custa muito desgaste, custa muita preocupação, custa muito não falar não, né? E eu credencio de que isso propiciou para que eu passasse por esse momento que eu não deveria ter passado. Mas passei e trago só coisas boas disso. Eu me sinto muito melhor de saúde, me sinto muito mais disposto e graças a Deus sem nenhuma sequela. O médico chegou a dizer que o teu coração sai daqui com quase que 30 anos a menos, porque você limpou o que estava te atrapalhando e o resto estava plenamente em atividade. Né? Então, eu me sinto muito melhor, até minha comunicação mudou. A minha disposição mudou. E ajuda também, até de repente, na forma de falar, porque... Sem dúvida. Respira melhor. As pessoas comentaram isso, sabe, Alejandro? Sim, porque eu acho quem que ele falava sufoco, né? Com sufoco, falava, né? Exato. É. Os meus irmãos, quem me acompanha no dia a dia, ouvintes que acompanham no dia a dia, já referiram isso. Olha, até a tua fala melhorou, está diferente. E eu te noto, desculpa eu te dizer, menos acelerado. Sim. Porque... a gente, às vezes, acelera demais, em vez de botar no 1, bota no 1,5. Exatamente. Bota daqui a pouco. Velocidade 2x. A vida, botar não a só o velocidade WhatsApp, no 2. Quem vai para o 1,5, vai para o 2. Tá? E o que acontece? Tá? Fica tão rápido tudo, que a gente não para. E eu noto isso, sabe, na vida cotidiana das pessoas, tá? Na hora de almoçar, eu noto assim quanto que os garçons sofrem. Porque quando vão perguntar, Jéssica, que tu vai querer de beber? Tu está no não estou falando de ti, mas está no telefone. E aí não presta atenção, né? Aí daqui a pouco assim, mas não chegou a bebida. Mas, claro, o garçom passou 3, 4 vezes, perguntou. Você nem viu. Né? Então, nem viu, essa velocidade nos atrapalha, né? É mesmo como a velocidade, quando a gente fala agora das medidas protetivas das pessoas quando vão para a praia. Parece que querem chegar em 5 minutos, sabendo que Tramandaí é 130 quilômetros, gente, isso não vai mudar. Então, essa velocidade, sabe? E sabe, Alejandro, é importante você trazer isso, porque, Mireia, Jéssica, assim, eu sempre preguei na minha vida, e continuo pregando, de que o melhor da vida é isso que está acontecendo agora aqui. Esse é o momento que eu estou vivendo. Eu não sei se eu vou estar vivo amanhã. Como o Alejandro disse, né? Eu não sei se amanhã eu vou estar vivo. Espero estar por muitos anos, mas com eu certeza. não sei. O momento é agora. O momento é agora. E aí, até não foi eu que disse isso, mas eu peguei esse trecho e trago na minha vida de que nós temos todos os dias 86.400 segundos para viver. E muitas vezes a gente desperdiça com coisas que não valem a pena. Ou não curte o momento. O Alejandro falou da viagem. Né? Eu sempre falo nos programas, principalmente no final de semana, né, Alejandro, nos ao vivos ali. Gente, se você acelerar 20 ou 30 quilômetros a mais de velocidade da freeway, por exemplo, que é aqui da capital, aqui do nosso estado, você vai ganhar no máximo no final da viagem 5 minutos. A tua vida não vale 5 minutos. E o que eu tenho feito sempre na minha vida, e quem me conhece um pouquinho mais, sabe?
Cara, curte o momento, tá? Vai viajar. Não tem problema se tiver que parar para comer um pão de queijo, para tomar uma cana-de-açúcar. Já viajei com a Jéssica sabe? Você vai curtindo a viagem. Você curte a viagem. Tem que parar, vamos parar. Sabe? Passa perrengue a gente viaja e bem aprende. tranquila. E é isso. Eu acredito que as pessoas têm que curtir mais. Assim. Sabe que eu aprendi, quando eu morei em São Paulo, os engarrafamentos, eu tô falando de 1800 e pouco, tá? Mas os engarrafamentos eram muito grandes na época. Então, Até piores hoje. que hoje, né? Eram piores que hoje. E hoje, Porto Alegre, tu tem engarrafamento, né? Então, o que eu faço, tá? Então, isso eu acho que a idade nos ajuda a entender. Tá? Sim, e como? Eu ligo o som. Exato. Então, eu que trabalhei em casa noturna, adoro música, adoro boa música, tá? Sim. Então, eu coloco música, tá? Eu coloco jornalismo, mas, assim, eu estou preferindo música, porque aí me alegra, me deixa mais tranquilo. Eu que sou de Escorpião, tá? Então, Escorpião, normalmente, tem alguns defeitos, né? Então, o que eu acho que a gente... imagina 1 ano e 3 meses num quarto de hospital. Nossa. E nesses 5 dias alguém te visitou, né? Na verdade, eu tive restrição em relação às visitas, mas tive visitas. 2 visitas apenas. Eu não tive visita. Porque 1 ano e 3 meses sem visita. Não Isolamento. tinha. Não podia ter isolamento. Porque era isolamento. O câncer linfático não pode. E eu, principalmente, eu senti isso. Porque eu sou muito afetivo. Eu sou muito de tocar as pessoas, né? Trabalhando em casa noturna, eu tinha que acolher as pessoas, né? Porque o horário da noite faz que as pessoas cheguem com expectativas de coisas, né? E aí você tem que fazer a coisa acontecer, né? Porque eu acho que o mais chato da vida é a decepção. Tá? Então, eu não queria que as pessoas ficassem decepcionadas, principalmente com uma casa de alto gabarito, como era o Underground, em Novo Hamburgo, né? Como é o Cassino, o Enjoy, que eu trabalho em Punta del Este. Então, eu faço que as pessoas não se decepcionem. Aquele tá? cassino é lindo. Por quê? lindo, Porque, às vezes, as pessoas não estão preparadas para isso, né? Então, o que cabe a mim? Tá? A cultura de poder ensinar e transportar isso, né? Para que seja muito legal. Mas, nesse 1 ano e 3 meses, eu disse assim, bom, o que eu vou fazer, né? Primeiro, eu fiz uma lista de desejos. Aí você vai dizer, lista de desejos? Fabiano, o que você faz 1 ano e 3 meses acamado? Nossa. Pular corda não dá. Pular corda não dá. Não dá. Então, tem que inventar, né? Primeiro, eu me apaixonei pela TV. Né? Eu gosto de TV, mas eu não ia ficar 24 horas na TV. Mas, então, eu gostei de tudo da TV. Desde igrejas, aí conheci todos os pastores, tudo que tu possa imaginar, que são excelentes comunicadores, né? E aí, eu digo, mas aí gastei. Em uma semana, você gasta esse repertório. Então, eu fiz lista de desejos. Um deles foi viajar para o Rio de Janeiro. Quantos itens tinha, mais ou menos? Na Tua lista de desejos. Uns 18, 24. Bastante. Um deles era fazer uma festa quando eu saísse, né? Para agradecer todas as pessoas que me ajudaram, né? Desde a faxineira, desde a pessoa que... Né? E eu me senti em casa, porque eu fiquei doente em Punta del Este. Mesmo assim, trabalhei os 3 meses. Eu tinha uma temporada que se chamava Band de Verão. E eu não tinha levado muita gente para trabalhar, então era eu, né, de apresentador. Não tinha, sabe? Porque na primeira edição foram vários jornalistas, né? Apresentador eu e vários jornalistas. Então, eu podia pedir para algum jornalista, como a Gabi Lerina, né, apresentou coisas aqui e coisa e tal, mas não tinha. Então, era eu, né? Então, eu fiz, né? Mas quando eu digo, não, eu vou para Novo Hamburgo, né? Porque o cemitério era lá. Então, eu já queria... Porque quem me conhece, tu sabes, tu me conhece, eu sou prático. Eu também. Então, eu digo assim, não vou dar
problema em transporte, tá? Porque aí o Jefferson daqui, que é meu irmão, meu amigo, digo, não vou dar trabalho para ninguém, sabe? Então, de lá, rapidinho para lá, deu, tá? Aí eu fui. Mas, na verdade, assim, eu fui pensando que eu tinha que fazer uma bateria de exames, né? Não imaginei que fosse um câncer. Não imaginei. Até então tu não sabia? Não, eu fiquei uma semana baixado, e aí sim recebi visitas, para procurar o que era. Até eu, né, falar para o médico realmente o que eu estava sentindo. Porque todo homem, às vezes, tem medo de falar. O homem é resistente, né? É muito resistente. Mesmo sendo gay, eu tenho coisa de homem, tá? Então, uma delas é resistir a se abrir com o médico, tá? Então, eu falei, digo, olha, doutor, eu tenho uma bolha aqui, como você não falou. Aí, quando ele viu a bolha, ele fez um exame, sei lá o quê, e pá, caí na ala De quimioterapia. Oncologia. E aí meu médico disse, não posso mais cuidar de ti, porque é uma coisa que eticamente não posso cuidar, porque ele era meu amigo, né? E aí ele passou para outro médico, né? Eu digo, vai me abandonar, porque eu gosto muito de lidar com pessoas que eu conheço, sabe? E aí uma pessoa que eu não conhecia, né? Mas aí, quando eu estava no quarto, e aí me botaram num quarto fantástico, tá? Mas era um quarto fantástico porque era do isolamento e os quartos eram individuais. Tá? Sim. Então, não era que eu... Só que eu, claro, né? Digo, ai, que lindo, maravilhoso, mas daí, daqui a pouco... Não deixa de ser um hospital, né? E pegando esse gancho de quarto de hospital, né? Todos nós já estivemos num quarto de hospital, né? Sim. Em 2021 eu levei um susto também, acho que foi o Bernardo deve lembrar, verdade. né? Fiquei uma semana no hospital. E Em eu 2024 fui eu, né? 23, é. Não, 24? Ah, 24, a gente 24. está em 25. Oh, meu eu nem Deus. mudei o ano ainda na minha cabeça. E no quarto de hospital a gente pensa muitas coisas, né? Elimina muitas coisas e inclui muitas coisas. São tomadas muitas decisões quando a gente entra num quarto. Eu tive essa experiência de hospital, né? Embora curto espaço de tempo, assim, para mim não pareceu tão curto, obviamente. Porque só quem está no hospital, imagina, eu me colocando no lugar do Alejandro, nossa, eu ficaria louco. Mas, igual que forma, um dia não são 24 horas. É muito mais, né? É muito mais. É muito mais. Eu nesse período, eu valorizei tu muitas eliminou pessoas que... eu valorizei muitas pessoas que me chamavam. Muitas pessoas não sabiam se eu estava com o celular ou não, e óbvio, a gente sabe que tem pessoas que viram, que não viram, ficaram sabendo ou não sabendo, porque nós tínhamos uma preocupação de se iria se anunciar de forma pública o que tinha acontecido comigo. Como eu apresentaria um programa no outro dia pela manhã, e para evitar qualquer tipo de situação, nós resolvemos que eu publicaria algo na minha rede social. Então, na noite, né, isso foi eu fui para o hospital na madrugada, né, de sábado para domingo, de 14 para 15. E na noite do dia 15, já quando eu já estava melhor e tal, foi liberado que eu ficasse com o celular onde eu estava, porque eu não cheguei a ficar em quarto, eu fiquei em isolamento o tempo inteiro e monitorado o tempo inteiro. Eu resolvi escrever um texto explicando o que tinha acontecido, já tentando precaver as pessoas de que não estivessem no meu lugar como eu cheguei. Então, eu fiquei impressionado com o carinho que eu recebi das pessoas e agradeço a todo momento. Fiz questão de agradecer quando eu encontro, eu agradeço. E muitos eu agradeci apenas na rede social, mas saibam que eu não vou esquecer quem me chamou, quem comentou na publicação. E tipo, muita gente que ligava para minha esposa, para minha mãe, para saber, para meus irmãos, como é que está o Fabiano. Pessoas que eu nem imaginava me ligaram, mandaram WhatsApp. Eu tinha mais de 500 WhatsApp para responder, e eu tive bastante tempo para responder um a um. E eu sou muito grato a essas pessoas, porque eu tenho certeza que, obviamente, o meu caso foi grave até o momento do procedimento, mas até ele tinha o risco, realmente, que eu viesse a não estar aqui agora, né? E eu realmente, eu não sei se foi medo, mas eu me lembro que no momento que eu estava ainda já sedado, indo para a sala, né, de hemodinâmica, eu pensava, será que acabou mesmo? Então, quer dizer que amanhã não tem que trabalhar, o meu filho não vai me ver mais, as pessoas que eu amo não vou ver mais. Acabou? Foi isso? E eu não tive tempo de falar com ninguém.
que agradecer para ninguém. E me emociona porque eu chorei naquele momento, porque, pô, acabou então, deu. Minha vida, toda aquela... Aí tu te viu. E aí eu, pô, só um pouquinho... se eu sair dessa, eu vou ter que mudar muita coisa. Me emociona porque eu fiz questão de não dormir durante o procedimento. Eu queria ver o que estava acontecendo e ouvir o que estava acontecendo. E conforme as coisas foram acontecendo as pessoas me dizendo, os médicos, a equipe, aliás, a equipe fantástica do Nora Teixeira e do Santa Clara, aqui do Complexo Santa Casa, agradeço a eles sempre. E eles me trataram de um jeito incrível. Então, quando eu saí, aí o médico, olha, tem 24 horas ainda de observação bem importantes. Então, E o que tu tirou disso? eu tirei exatamente isso. Primeiro, eu tenho que me priorizar. Isso é a primeira coisa. Não é por acaso que quando dá uma emergência no avião, cai a máscara para você e você tem que colocar primeiro antes de botar no outro. Eu já sabia disso, mas eu não praticava isso em relação a mim. Para mim, sempre a preocupação era os outros. Deixa eu ver como é que o outro está. E não que eu não vá dar atenção para meus familiares, pessoas que eu amo. Sim, mas é diferente. A principal lição é, se eu não tiver condições, se eu não estiver bem, eu não vou poder fazer nada por ninguém. Então, a primeira lição, ela é egoísta, mas eu acredito que ela é verdadeira. A gente nasce sozinho, morre sozinho. E também... Eu acho que a gente pode substituir o egoísmo por amor próprio. Né? Talvez. É que eu tenho muito ainda aquela coisa do... E o próximo, né? Mas o amor próprio casa muito mais do que o egoísmo. É um egoísmo, eu digo que é um egoísmo do bem, vou dizer assim. Sabe o que eu acho, Jéssica, que assim, ele falou uma coisa importante. Há uns anos atrás, numa feira de moda em São Paulo, o Genechic, ele falou que ele saiu da ala da UTI querendo dar palestras. Porque muitas pessoas chegavam lá e diziam, doutor, eu preciso que o senhor chame minha mãe, porque eu preciso dizer para ela que eu vou perdoar ela. Ele estava na UTI, estava nos últimos momentos. Então, em alguns momentos, deu tempo de chamar. Em outros, não. Então, aí, todas essas palavras do Genechic me ensinaram. E eu sou muito dizer eu te amo para quem eu gosto. Uhum. Para o meu filho agora eu saí, né? E eu estou sempre me despedindo. Mas não é despedida, né? Sim. E, na verdade, dizer tudo que eu quero dizer. Né? Então, meu filho, que às vezes não interpreta bem isso, diz assim, mas meu filho, claro, me conhece melhor do que ninguém, né? Então, ele sabe quanto que eu sempre digo, por quê? Eu não sei se eu vou voltar. Porque ninguém sabe o que vai acontecer daqui exatamente 30 segundos. E é legal você ter falado isso, que quando eu voltei para casa, né, eu fiquei uma semana, um pouquinho menos de uma semana ainda em repouso até voltar ao trabalho, então eu tive bastante tempo para fazer algumas coisas que eu queria fazer. Uma delas foi justamente pegar o meu time de botões, de futebol de botão, porque fazia anos que eu não via. Porque isso me trouxe uma referência, eu até postei na rede social no dia, porque um dia a gente vai fazer algo pela última vez e não vai saber que foi a última vez. Eu tive a perda do meu pai muito cedo e eu lembro que eu fiquei me sentindo culpado porque o meu pai faleceu numa segunda para terça-feira e no sábado ele me convidou para ir ver carros e eu não quis ir. Pai, eu vou ficar dormindo. Tá? Claro, eu tinha 15 anos, mas igual, eu me culpava porque eu não fui. Foi talvez o último sábado que eu tive com meu pai. E eu tenho muito isso comigo, sabe, Alejandro? E cada vez mais, depois desse susto, eu também venho dizendo, cara, não deixa de falar as coisas que você sente por vaidade, por o que os outros vão achar. Você tem que falar, você tem que dizer, você tem que viver aquilo que você está sentindo, porque a gente não sabe se vai ter outro momento. A oportunidade, isso, né? e assim, todos nós temos uma orientação, né, religiosa, mas nós não sabemos se na próxima oportunidade a gente vai se encontrar, se vai poder falar, coisa e tal. Então, Deus deu essa oportunidade agora, nesse momento. Na dúvida, faça agora, né, galera? Por exemplo, tá? No meu caso, tá? Eu saí muito melhor do hospital, eu saí muito pior, tá? Fisicamente. Tanto que quando eu saí do hospital, porque eu perdi 43 quilos. Sim, eu me lembro de ti
numa das feiras que a gente foi para Gramado, que eu estava chegando no aeroporto e tu desceu do carro e tu falou Mireja, né? Tu brincando assim. E eu olhei para a pessoa assim, mas eu não conheço esse homem, sabe? Sim. Então, Ele estava muito diferente. Não, e eu precisei de ser amparado por ti Sim, para subir as escadas do ônibus. Eu me lembro Só que disso. eu, tá, na ânsia de voltar, né, não me dei por conta, porque eu perdi toda a pele, todos os cabelos. O cabelo foi o pior, né? Mas a pele, chegou um momento que eu digo assim, ó, gente, está caindo, sabe? E fisicamente, quando tu ficas com um tratamento tão agressivo, né, quanto foi o meu, e mais acamado, porque eu fiquei 1 ano e 3 meses dentro do hospital, mais 8 meses em casa, que foi na pandemia, né, e mais um tempo sem paladar, sem isso, sem aquilo, sem olfato, né, sem paladar, eu fiquei 3 anos e meio no mínimo. Eu me lembro. Então, como que você vai, às vezes, para um restaurante tal e você vai comer e não sente o sabor? Então, toma um café. Por exemplo, café, antes do que aconteceu, não podia tomar porque realmente o câncer linfático ataca o fígado. Então, o meu fígado já estava comprometido há muito tempo antes. E eu adoro café, porque redação de jornal é normal tu tomar café, né? Então, eu não vivi durante muito tempo. Só que eu queria Então, eu notei que as pessoas se assustavam, entre aspas, com minha fisionomia, né? Tu ficou muito diferente. É? Tu ficou muito diferente. Alejandro, Sim. e tu chegou a documentar sobre a questão da tua doença, sobre como tu te sentia nas redes sociais? Não, Nas porque- redes sociais tu postou alguma Não, porque coisa, não? eu fiquei doente trabalhando, Sim. tá? Então, quando eu voltei para cá e eu caí no hospital, não deu tempo de pensar muito o que íamos fazer no meu trabalho, né? E é claro, gente, que eu não consegui nem pensar, porque eu tinha outras... Primeiro, que eu estava dentro do hospital, eu estava com dor, né? Eu estava com febre, eu estava com não sei o quê, então não tinha nem condição de pensar o que eu ia fazer nem no hospital, imagina dentro, imagina fora. Então, em algum momento eu vi que o programa estava rodando, né? E aí as pessoas que estavam cuidando de mim se assustavam porque viam na TV e me viam lá na cama, né? Então eu notei que alguma coisa estava... Porque não tem espelhos, né? Então o espelho não é uma boa companhia para quem Nesse tem um momento, tratamento desse tipo, né? Então eu comecei a observar algum comportamento diferenciado. Esse comportamento lá fora foi pior, porque eu achei que eu saí bem, sabe? E eu saí sem cabelo, amparado pelas pessoas, né? Bem debilitado, tu saísse. Bem debilitado, né? E eu não podia me levantar, né? Então, eu sempre tinha que ter o apoio de alguém para me levantar. E tinha que me levantar de uma forma boa, porque se puxasse, quebrava um osso. Sim. Eu tive osteoporose, tudo que tu possas imaginar, né? Então, eu tinha que ter pessoas que soubessem, né, cuidar. Além disso, tá, eu tive problemas gástricos, tá? Então, por exemplo, eu estava debilitado o tempo todo, né? Eu fiquei muito tempo debilitado, né? E não sentia fome, porque até hoje eu não tenho fome. Eu não sinto fome. Eu sinto vontade de tomar água. Mas fome, até hoje, eu perdi. Então, eu sei... meio-dia tem que almoçar. Mas eu não sinto vontade... Mas hoje já tem paladar. Melhor. Então, da minha lista, tá, que eu tinha sido modelo, era assim, e outra vez calça 38. Então, tu viaja, sabes? Porque quando tu tens um problema e tempo,
tu viaja na maionese. Eu já viajo normalmente, imagina lá. Eu bolei um livro no hospital. É? Bolei um Foi livro. esse que tu escreveu? E que, aliás, não, esse é um novo que eu pretendo lançar no mês de julho. Aliás, vou falar pela primeira vez publicamente sobre o livro. Primeira mão para vocês. Como que chama o livro? O livro, ele vai ser um livro... Eu gosto das coisas meio... que as pessoas pensem um pouquinho ou que elas observem algo, né, de criatividade. E o nome do livro, ele vai ser lançado provavelmente no mês de julho. A primeira parte dele está pronta, a segunda eu estou vivendo ela, que é justamente o Não Deixe Que Não deixe? Bem pequenininho, Não Deixe Que Aí, grande, vai estar escrito um I minúsculo, um N minúsculo, o F maiúsculo, o A maiúsculo, o R minúsculo e o T e o O maiúsculo. Termine com a sua vida. Não deixe que um fato, termine com a sua vida. E vou discorrer... Tu destacou o fato da palavra infarto. O fato da palavra infarto. E vou discorrer sobre tudo que eu fiz de errado, a forma como eu agia e pensava. Obviamente, eu não fazia tudo errado, mas aquilo que eu acredito que propiciou com que eu chegasse aonde cheguei, e vão mostrar o resultado dessa mudança de vida, e que eu já estou vivendo isso na forma física e na forma mental, na forma de agir, na forma de pensar. Eu acredito que esse livro ele possa ajudar as pessoas a tentar identificar comportamentos como eu tinha. Não vou dizer que eu era agora, tem muita gente dizendo que o homem tem o TDAH, né? Porque eu tinha uma vida muito agitada, porque eu era muito rápido para fazer as coisas, enfim, que eu não parava. As pessoas todas comentavam, Fabiano, tu não dorme, né? Porque eu acordo cedo e durmo tarde. Eu dormia, só que eu dormia mal. Eu me alimentava mal. Eu fazia algumas coisas que estavam erradas. Tu não olhava para ti. Eu não olhava para mim, exato. E mais do que isso, eu tem até alguns desenhos na internet, uns cardzinhos e tal, uns memes, que mostram que tudo aquilo que você não fala fica aqui. Fica aqui dentro. E de fato, eu não falava exatamente tudo o que eu pensava, às vezes para não magoar alguém, às vezes porque algo que me irritava, enfim. Mas não é a questão de você irritar-se e magoar alguém. É você falar o que você pensa, você falar não quando tem que falar não, você falar sim quando tem que falar sim. Mas, fundamentalmente, aprender a falar não. Eu não dizia não. E isso, mesmo com o conhecimento que eu tinha de programação neurolinguística, de inteligência emocional, fazia parte do meu DNA, querer ajudar a todos ou me sentir responsável por todos. Já havia melhorado muito de uns anos para cá, principalmente depois do conhecimento de inteligência emocional, mas eu acredito que o acumulado da obra desses 47 anos, essa mudança ela começa em 2012 para 2013 na minha vida, mas eu acredito que até ali eu acumulei muita coisa e depois eu vim para uma fase que eu acredito que foi a fundamental da minha vida, de virada, né, na minha história, justamente quando eu conheci a Jéssica. 18 e 19 foi também um corte bastante significativo em muitas coisas, entre elas profissional. Eu voltava para o rádio, que era uma paixão, nunca deixando de empreender, eu sempre fui Foi aí que tu montou o PoiStreaming. O PoiStreaming vem em 2021. Ah, 20? tá. Ele é bolado em 20, mas entra no ar em abril de 21. Ele foi bem no meio da pandemia, né? E a Jéssica fez parte do primeiro time, inclusive. A gente pegou a chave do estúdio Juntos, do Shopping em Total. 2020. Não, eu me lembro quando que nós pegamos a chave do estúdio 13 do de Shopping março Total. de 2020. E estourou a pandemia 16 de março. Então uma nós sexta-feira. abrimos o estúdio e tivemos que fechar. Só que esse estúdio ainda não era do PoiStreaming TV, era do Conversa de Bar, né? Isso. Que era veiculado Abrimos e fechamos no canal na mesma chave. Aliás, dia desses veio a lembrança bem bonita, aquele estúdio, e achei um quebra-cabeça nosso. 13 Temos um de março. Quebra-cabeça, Jéssica. É verdade. A minha mãe tem. Mas para tu ver, Mireia, que tudo fecha no nada é por acaso. Nada é por acaso. A gente sabe. Então, voltando ao meu sonho de voltar à calça 38, né? Eu penso assim, quanto que a gente, às vezes, também tem que fazer uma lista de desejos. E cumprir. E saber que a vida é de cada um. Sim. Porque, às vezes, a gente pensa assim, quero mudar a Jéssica. Desculpa, estou Sim, pegando de exemplo. É tá? difícil, viu, Alejandro? É difícil. A Mireia concordando. Né? Então, assim, eu uma sei. das coisas que eu aprendi, tá, nesse tempo é viver o dia
eu guardava, por exemplo, muita louça, tá? Porque o que acontece? Eu sou filho de um polonês, da Polônia, e uma uruguaia. E a minha mãe, quando meu pai saiu de casa, ela ficou chateada com ele. Sim. E eu fiquei chateado com ele também. Então, tudo que ele representava, eu também passei a odiar. Então, tanto que meu sobrenome, eu tirei do meu sobrenome paterno. Eu não uso meu sobrenome paterno. E então as louças que representavam as coisas bonitas da minha casa, da casa da minha avó, as louças importadas, né? Importadas não, ela tinha trazido no baú, né? Mas as coisas bonitas eu tinha guardado. E eu gostava. Tanto que quando eu fui para o Uruguai a trabalho, né? E eu conheci o Uruguai como profissional. Mas tu tens um apartamento lá, né? Sim, não tenho mais, agora vendi. Tá? Ah, tá. Mas tu vai seguido para lá, né? Sim, porque como eu trabalho num hotel cassino, então eles me pediram, vende o apartamento para ficar aqui. Nós te queremos aqui. Né? Porque como eu sou um tipo de relações públicas, na hora do café me encontro com pessoas, e como eu sou muito observador de coisinhas, eu ajudo também a detectar. A Mireia não trouxe o biquíni. Né? Então, vamos providenciar um biquíni. Né? E eu sou de ir lá e providenciar, então já sabia ter um número, papapá, e buscar e trazer. Então, o hotel pediu para que fosse assim. Porque antes, eu sempre trabalhei lá, mas eu me recolhia no meu apartamento. Né? Se chegava uma hora, tu saía. Eu dizia qual é o horário que eu tenho que chegar e sair. E aí eu ia embora e não participar, porque, na verdade, assim, certos mundos não são meus mundos. Qual é meu mundo que eu escolhi lá? Estar com meu filho, criar meu filho lá. Meu filho gosta de arroz, feijão e batata frita, então não gosta de salmão, caviar ou sei lá o quê, onde tem as festas. Então, as festas, então, era para eu trabalhar. Né? E aí eu voltava para casa para comer o arroz, feijão, que até uma diretora da Band mandou para mim, que eu tinha me esquecido uma vez, uma panela de pressão para lá. Né? E então eu tinha minha vida, mas aí não, fica aqui, então decidi. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o importante é saber que a vida é agora, que a gente precisa ter tempo para... Agora, por exemplo, estamos dia 23 de janeiro, né? Hoje 24. Hoje, 24? Não, mas 23, o podcast é dia 23. 23, tá? isso. Dia 23, eu tá? Que... Mas não importa se você assiste dia 24. Dá tempo ainda de fazer uma lista. Olha, em fevereiro quero fazer tal coisa, preciso trocar geladeira. Porque você estava dizendo do botão, né? Do joguinho. Exato. Eu gosto de fazer certas coisas em casa que hoje eu faço. Tá, mas agora no hotel, tu leva teu filho? Levo. Porque eu me lembro que tu levava Não, sempre meu filho, você... ele vai em tudo. Tudo que eu tiver na minha vida, Ele vai. sempre vai. É que agora ele tá grande, né? Claro, agora ele não quer ir. Ah, pois é, agora é complicado. Sim, Adolescente. mas aí cabe a ele decidir o que ele quer fazer. Porque hoje ele pode decidir, tem 18. Né? Já? Uau. 17, O meu 18. tem 19 já. Então, eu aprendi agora também. Por exemplo, eu sempre gostei, tanto que eu estou vestindo uma camisa da Urca, né? Em homenagem a um lugar que eu gosto muito, que eu fiz a lista, Rio de Janeiro. Eu queria ir para um hotel Hilton, porque eu, como colunista social que eu fui, eu sempre via os concursos, né? Tradicionalíssimo, já fiquei lá. De fantasias, Eu coisas e também tal. já fiquei lá. Digo, então eu quero lá conhecer, sabe? Então, comprei um pacote, né? E fui com meu namorado passar uns dias lá, né? Então, curti. Agora, meu filho quis ir, né? Então, eu digo, olha, só que meu filho não ia se adaptar ao meu sonho. Então, eu levei para outro hotel.
ali, né, no Forte de Copacabana, coisa e tal. Ficamos maravilhosamente bem, sabe? Mas, assim, ó, o importante é saber que a vida é hoje. Não deixe para amanhã o que você quer falar, o que você quer fazer, tá? Então, por exemplo, quando eu vou gravar meu programa, tá? Que o programa é meu, né? É uma parceria com a Band, mas o nome Entre Amigos é meu, né? E eu fiz por quê? Porque eu trabalhei já para o Câmera 2, para o Bibo, no programa do Bibo. Câmera né? 2 não era Aliás, com Alejandro, Clóvis Duarte? Clóvis Duarte. Sim. É, sim. Aliás, Eu fui me lembro. lançado pelo Alejandro, Clóvis. eu te conheci lá, Alejandro, quando eu fazia o Cadeira Cativa, Cadeira cativa, com gente. o Luiz Carlos Reck e o É. Edgar Schmidt. Ela nem sabe. 1998. Tu conheceu o Edgar? Sim, Muito Edgar. amigo nosso. Muito, querido. Eu fui um lançado amigaço. pelo Clóvis e eu... Eu ficava tá? nos bastidores vendo essa turma e aprendendo. E eu sonhei O que Clóvis, o foi meu Clóvis professor. ia ter um Meu programa professor. na TV, né? E eu vi o programa um dia, tá? E eu digo, meu Deus, o que eu sonhei eu vi, né? E aí um dia ele foi a Novo Hamburgo me chamar, né? E eu achei, tá? Que ele fosse me entrevistar para falar de moda, Vale dos Sinos, sei lá o quê. O Clóvis? É. E aí ele, não, quero que tu venha e tenha um quadro. Que legal. E aí, claro, eu aproveito tudo que Deus me dá. Né? Mas não era o meu objetivo, porque eu sempre gostei de trabalhar com moda. Tá? Eu acho que a moda brasileira é muito importante no mundo. Tá? E eu gostei de trabalhar. Né? Primeiro que eles me chamaram, né? Porque eu vim para o Brasil para trabalhar, né, numa empresa chamada All Star. Né? E aí eu queria perdoar meu pai, morava em São Paulo. Fechou todas. Né? Estou indo para São Paulo. Né? Mas primeiro eu vou perdoar meu pai, vou conversar com ele e depois vou trabalhar. Aí, o que aconteceu? Eu cheguei em São Paulo, com todo o discurso de perdoar, né? Digo, o imigrante que veio fugido da guerra, viveu em orfanato, não sabia o que era família, né? Vou ter que entender para eu poder passar para o próximo ciclo da minha vida, né? E aí, chego lá, digo para o meu amigo, mas Fabiano, todo o discurso eu estou com medo, não sei. Fabiano, né? Não, Alejandro, fica aqui, pensa, não é amanhã, é depois de amanhã, coisa e tal. E eu fui deixando uns dias, porque mesmo preparado, eu não estava preparado. Por quê? Perdoar para um escorpião é muito difícil. Eu nem sei se escorpião tem o talento de perdoar, hein? Não, eu a gente tem que fazer. Acho que Tem, sim. O ressignifica, perdão né? é para a gente, não é para o outro. É pra gente. Primeiro, porque quando a gente se coloca no lugar do de outro. perdoar, se coloca um degrau acima. E quem sou eu de ficar acima de qualquer um de nós? Se eu precisei de uma pessoa para injetar e limpar o banheiro, porque uma bactéria podia me contaminar, então, afinal... E aí eu decidi. Aí um dia, eu digo, hoje, aí eu abro a janela em São Paulo, meu Deus, não tem ninguém. O que aconteceu? Aí eu ligo a TV, hoje ninguém vai sair de casa, morreu Elis Regina. Digo, mas o que aconteceu nessa cidade? Uma mulher tem tanto poder de parar São Paulo? E é gaúcha, não é paulistana? Gaúcha do IAPI, né? Digo, mas... Então, aí, eu me apaixonei pela história da Elis. Pela fraqueza que ela teve também e pelo toda a luta que ela teve de não ser bem aproveitada aqui em Porto Alegre. Né? E ela encontrou em São Paulo... O gaúcho é muito difícil, né? A Pimentinha... Sim, só que, por exemplo, ela se achou em São Paulo, né? E foi muito bem acolhida. E aí eu estava sendo acolhido lá também. Eu me sentia assim. E aí isso me ajudou, né? Aí eu decidi. Então, desci o elevador no dia seguinte, que estava normal, e eu fui a pé. Digo, não, eu vou a pé, né? Porque aí dá mais tempo de eu pensar, né? E era assim,
24, 30 quadras para caminhar. Naquela época dava para caminhar em São Paulo. Hoje eu não estaria mais vivo, né? Talvez. Mas aí eu cheguei lá e o cara me disse assim: você é filho do Władysław, né? Sou. Claro, eu sou xerox de um polonês, né? Aí o seu pai faleceu 2 dias antes, tinha falecido. Então, se eu tivesse perdesse essa chegado oportunidade e resolvido, então eu aprendi a lição. Não deixe para amanhã, literalmente, o que pode fazer hoje. E sabe, Alejandro, que você fala uma E coisa assim, que... deixa eu só trazer Pois não. Bem rapidinho, porque nós já estamos chegando ao fim aqui, só para Que loucura, papo bom. Um papo de comadres qualificados, comadres e compadres qualificados, já dá nisso, né? A gente estoura todos os O limites. que eu ia acrescentar é que o Alejandro fala essa questão de viver hoje, não deixar para depois. Eu também diria que para que não deixemos a vida no automático. Porque nesse tempo que eu fiquei fora, eu senti muita saudade do microfone. De estar fazendo aquilo que eu amo fazer, que é comunicar. E até tinha uma música que eu ouvia muito no hospital, que é do Billy SP com o Thiaguinho, que eu gosto de samba, e o samba raiz mesmo, mas também o Thiaguinho é um cara que passou por muita coisa até conquistar o que ele conquistou. E tem uma música que ele fala sobre olha onde eu estou agora, olha o que eu estou fazendo, Deus, muito obrigado. E eu, quando voltei ao trabalho, cara, olha onde eu estou. Eu já há 26 anos trabalho só com aquilo que eu amo, ganho para isso. E tenho, graças a Deus, prestígio. Fui comendador de Porto Alegre, com muita honra pelo trabalho que eu exerci para a nossa cidade, o mais jovem comendador de Porto Alegre. E eu faço o que eu amo. Eu trabalho no rádio todos os dias, numa das maiores rádios do país. Eu trabalho numa das maiores empresas de televisão do mundo, a Band, a exemplo do Alejandro. Tenho 2 programas diários numa rádio do tamanho de uma Rádio Bandeirantes. Tenho um programa na Band TV. Eu tenho não chegou a ser um sonho, mas foi pioneiro em e agora emissora no podcast, streaming. Idade não é documento. Exato. verdade. E quer dizer, puxa, olha que legal que eu conquistei na minha vida. Então, muitas vezes a gente não dá valor a isso porque a gente entra no automático. Então tem tanta coisa boa, né, que a gente faz que a gente precisa viver aquilo. Então, cada vez que eu abro o microfone, eu vejo aquela luzinha no ar. Cara, bom, né? Que legal que eu estou fazendo, olha o que eu estou vivendo, sabe? E assim é quando eu acordo pela manhã, que eu abro a janela e vejo que eu estou vivo todos os dias. E, na verdade, todos os assuntos que a gente trouxe aqui hoje são muito importantes, né? Quero pegar de novo o gancho do Alejandro, do Alejandro, que ele falou da lista, né? Quantas vezes a gente fica adiando, né? Esse ano eu não vou poder viajar porque eu tenho que terminar um projeto. O regime de segunda. Porque isso. Quantas vezes a gente adia, né? Eu vou começar a fazer atividade amanhã. Eu vou deixar para visitar minha mãe na semana que vem. Eu vou deixar para fazer a viagem dos meus sonhos no ano que vem. Quantas vezes a gente não adia os próprios sonhos, pensando no ano de amanhã, no mês de amanhã, na outra semana? Mas principalmente eu quero deixar uma mensagem final. Quantas vezes a gente faz de não ligar para a pessoa? Sim. Pai, mãe, filho, sei lá o quê. Vem para cá, vamos tomar um café. E um abraço. Eu, que não fui abraçado durante tanto tempo no hospital, eu sentia falta do abraço. E eu noto que o abraço, ele faz muitas coisas boas. Sim, é o toque, né? Porque tudo que a gente queria falar, tudo que se preparou, tudo vai para a água em terra ali, ó, no abraço. Então, faça agora. Falo por experiência própria, né? Não deixe para amanhã. A fala, principalmente o perdão, né? Quantas vezes a gente... ele falou tal coisa, ela falou tal outra, papapá, sabe? Então, isso nos deixa mais livres, né? Mais leves. E se acontecer uma coisa amanhã, bom, a gente já se livrou disso também, né? Se livrou no bom sentido, estou falando. Se livrou para... vamos passar para outra etapa, porque a questão da idade são etapas. E a vida é feita de etapas. O programa que eu fiz ontem foi ontem. O que eu fiz
Por exemplo, se eu trabalhei no Câmera 2, coisa e tal. Se eu falar Câmera 2, ninguém sabe quem é. Né? Sim, a própria Jéssica não sabia. Se eu falar que o programa abriu, por exemplo, eu trabalhei num programa, na construção de um programa que abriu a TV paralela, de certa forma, que foi a Ubra TV. O primeiro programa a pontuar no Ibope foi o programa que eu produzi, depois dirigi, que abriu a porta para outros comunicadores chegar e ser vistos. Né? Então, o importante é fazer o hoje. Né? O que eu posso fazer pela outra pessoa, por aqui, por lá, né? Por você, mas principalmente por mim. E lembrando sempre, toda a energia que vai, o bumerangue traz. Gente, agora sim, já... Não quero! Vamos continuar até 10 horas da noite. Eu tô assim, já para encerrar. Mas assim... Até porque ele tem que ir para a rádio. É verdade. Porque às 8 horas... Às 8, tem 60 minutos. Aliás, tem. Hoje tem. Assim, de forma resumida. Tá? Vou começar pelo Fabiano, depois eu encerro com o Alejandro também. De forma resumida, Fabiano. Vamos tirar crachás, né, e cargos e papéis. Sem dizer o que tu faz. Quem é o Fabiano Brasil? Ele é um cara que hoje se prioriza muito. Mas é uma pessoa que eu sempre vou estar aprendendo. Eu vejo muito isso. E aprendo muito fazendo esse equilíbrio entre emoção e razão, que acredito que todos nós temos e não tem como fugir disso, né, de sermos emoções e sermos razão. Mas um cara muito amor, muito sério, muito de verdade, até demais. Mas entre ser de mentira ou ser de verdade, eu prefiro ser de verdade. Mas, fundamentalmente, uma pessoa que pensa no próximo, independentemente de aprender a dizer não ou não. Eu penso muito no próximo, naquilo que eu posso fazer para melhorar a vida de alguém, seja com uma palavra, seja com uma ação. E fecho muito com o que disse o Alejandro e quero aqui também deixar essa mensagem para as pessoas. Né? Não deixe que um fato termine com a sua vida. E como é que se faz isso? Pensando que a vida ela é o que acontece. E o que vai determinar o que a gente sente, o que a gente vai ser, é a forma como a gente vai reagir ao que acontece. Então, pensar de que forma aquilo vai me fazer bem e vai poder levar uma mensagem positiva para o próximo, principalmente sem lesar ninguém, sem pisar em ninguém, eu acredito que esse dá para se dizer que é o Fabiano. E eu sempre digo que tem uma frasezinha que eu ouvi uma vez, que tem um recado, né, e tal, que diz: um dia nós teremos apenas uma foto na estante da casa de alguém, e depois de um tempo nem isso. E eu não quero ser esse cara. Então eu quero que eu vivo a ponto de que com as minhas ações, as minhas palavras, o sorriso que eu dei, a risada que eu dei, a mensagem que eu passei, que ela perpetue de alguma forma, para que eu não seja esquecido, porque eu quero que as pessoas, no dia que demore muitos anos, que eu não esteja mais aqui, as pessoas possam olhar e falar: puxa, esse cara valeu a pena ter conhecido. Perfeito. Sonhos e realizações para 2025, resumidamente, só para a gente deixar registrado. Tá bem. Bom, primeiro, não me vejo fora das emissoras que eu estou hoje. Né? A Band é uma casa, aliás, agradecer a Bandeirantes nesse período sensacional. Todos os colegas, amigos, parceiros, diretoria foram de um carinho, de uma atenção espetacular comigo, me deixando muito à vontade para voltar quando eu me sentisse bem. E óbvio que eu não demorei muito, que eu estava louco de saudade do microfone. Sim. Mas eu me vejo na Bandeirantes, crescendo ainda mais com ambos os programas. Tem uma parceira maravilhosa de trabalho, que é a Regina Lima Todos os Dias, os 60 Minutos, que já é um programa consolidado, o Band Entrevista chegando a mais de 100 edições, agora no início do ano, também um programa consolidado, e o Pô Streaming TV, né, que é o meu filho, né, vai completar 4 anos, agora no mês de abril, que ele se consolide ainda mais. A gente está já mudando algumas coisas, estando disponível no mundo inteiro, em todas as televisões do mundo, e também penso em crescer a nossa emissora com novos estúdios. Nós perdemos um na pandemia, na enchente, que nós tínhamos dentro daqui a Sun Motors, na Avenida do Ceará. Penso em retomar um segundo estúdio, esse é um objetivo de vida, objetivo profissional, evidente,
mas penso que nem o Alejandro. Eu quero todo dia estar cumprindo um sonho, uma realização. E quero muito chegar no final de 25 e poder falar, venci, estou aqui de novo e vamos para muito mais, eu tenho certeza. E Legal. também aproveitar e não posso deixar de agradecer aqui a minha parceira de vida, né, minha esposa, a Vanessa, que sem ela nada desses últimos acontecimentos teriam os finais que estão tendo ou ainda os desdobramentos que estão tendo. É uma parceira maravilhosa, né, minha esposa, amo demais e agradecer a ela. E junto com ela estaremos cumprindo esses desejos, esses sonhos aí da minha lista que o Alejandro já me instigou aqui que eu vou fazer. Alejandro, e para a gente finalizar assim de forma resumida, claro que é difícil resumir o que eu vou fazer, o que eu vou perguntar agora, né? Mas qual que é o legado que tu deixa hoje, sabendo tudo que tu sabe, e qual é o significado de sucesso para ti? Olha, primeiro, a gratidão. Né? Primeiro a vocês que deram essa oportunidade para a gente, né? De estar mais contando, porque é o inverso do que a gente faz no microfone do nosso trabalho. Né? A gente fica louco para perguntar, né, Alejandro? A gente registra, eu no jornal, no NH, registro as pessoas, né? E na televisão sempre também faço isso. Então, mas a gratidão primeiro de agradecer que o Rio Grande do Sul me reconheça como hamburguense, né? Porque, apesar de ter um nome estrangeiro, um sobrenome estrangeiro, as pessoas sempre lembram, mas tu é de Novo Hamburgo, né? E eu, graças a Deus, me sinto muito com aquelas raízes da colonização germânica, né? Apesar de não ser, né, daqui, nem ser de origem alemã, mas primeiro essa identidade que eu tenho, né? Tanto que no Uruguai, quando eu vou, também as pessoas dizem isso, né? Uhum. Dificilmente no Uruguai nunca me chamam de uruguaio, né? Eu noto que eu perdi essa identidade, né? Apesar de ter os documentos, eles nunca me consideram de lá. Nem consideravam quando eu era pequeno, né? Porque, claro, eu tenho uma fisionomia, né? E eu nunca gostei das tradições uruguaias. Sempre gostei de uma alimentação diferenciada, coisa e tal. Então, eu já era diferente. E quando eu voltei a trabalhar no hotel e depois como Relações Públicas do Ministério do Turismo do Uruguai, durante 15 anos, né? Eu também, a ministra dizia, mas quando vai parar de falar de Novo Hamburgo, né? Porque eles nunca, apesar de ter um apartamento lá, eles nunca me identificaram como uruguaio. Então, quero agradecer essa identidade que as pessoas me deram aqui, né? Se eu tivesse que escolher, eu não teria como escolher, porque trabalho em Novo Hamburgo, trabalho em São Leopoldo, trabalho, né, em São Paulo também, então... mas essa identidade de hamburguense que as pessoas me deram e que foi reafirmada num tempo que eu fiquei hospitalizado, porque todas as pessoas foram envolvidas, né, para me ajudar, né? E aí me lembrei da minha história, porque uma já tinha feito um curso de modelo manequim comigo, eu tinha atendido uma na boate, e aí a gratidão. Primeiro, a imensa gratidão que, se eu estou aqui, foi graças a todas as pessoas, não sou médico, tá? A todas as pessoas envolvidas, desde a Silvia faxineira, desde, sabe, as atendentes, todas as pessoas envolvidas que fizeram tudo delas, né, para eu estar aqui. E essa gratidão dessa identidade que eu tenho. Então, assim, eu fico muito feliz, né, de poder ir, voltar e sempre ter um lugar chamado meu, né? De forma resumida, sonhos e projetos para 2025. Tem? Primeiro, viver, tá? Sempre também ser o gestor dos meus negócios, das minhas opiniões e das minhas colocações, que tentam de ser justas, né? E então tentar sempre acertar. Então, meu desejo é acertar mais
do que errar. E quando errar, que, por favor, alguém me diga, tá? Para poder... Me permitam. Então, só tentar acertar mais. Porque os projetos, eles vão, eles voltam. Tudo na vida tem ciclos. Certamente, algum ciclo pode se fechar, mas outros vão se abrir, né? E eu estou totalmente aberto. E eu me lembro, quando eu cheguei no Jornal NH, 35 anos atrás, que eu desejei, porque, para mim, trabalhar num veículo como o NH é maravilhoso, tá? Só que o diretor, ele não ia com a minha cara, né? Normalmente, assim, ó... e aí, o que aconteceu? Ele disse para alguém, e eu ouvi, né? O Alejandro não vai ficar mais do que 3 meses, ele é muito mercenário. Porque vender produtos, fazer merchandising, há 35 anos atrás, era mal visto, né? Andar arrumado no jornalismo... O que mais a gente tem que fazer? Hoje em dia, o que mais a gente tem que fazer, né? Mas há 35 anos... É difícil. Tá? Então, eu tinha minha boutique masculina. Então, eu sempre digo, olha, eu vou estar vivo aqui. Então, sim, isso me deu a segurança de ser um gestor, de poder sentar e ser justo. Então, que Deus não permita eu fazer nenhuma propaganda enganosa, nenhuma coisa errada. Por quê? Porque o mais importante é saber que sempre tem alguém como eu ali atrás. Perfeito. E se eu influenciar alguém, né, através do meu trabalho, erroneamente alguém, isso eu vou pagar os... E é importante, né, porque as pessoas, muitas vezes, elas fazem as coisas e compram as coisas justamente porque a gente fala que é bom, né? Então, é importante frisar isso. A responsabilidade, é né? muito grande. Eu tenho essa preocupação, o Alejandro fala com propriedade isso. Eu queria só acrescentar mais uma questão importante em relação, você falava do Fabiano, e eu pensava aqui, eu sou um cara que não é que eu gosto de errar, mas eu gosto de ver o resultado de quando eu erro, porque eu sempre aprendo muito quando eu erro. E olhando a minha vida, né, nesses 47 anos, quase 48, eu vejo que eu errei muito. Só que eu me orgulho porque em cada erro que eu tive um aprendizado que hoje sempre me auxilia para viver. Cada né? fracasso. Por isso que a gente quer aprender todos nós a não errar tanto, né? Então, tomara que 2025, que diz que para Escorpião vai ser fantástico, tá? Que seja fantástico para mim, que eu possa esquecer todos os problemas que eu já tive de saúde, coisa e tal, enchente depois, né? E coisa e tal, para que a gente tenha, todos nós possamos ter. E o importante é que todos nós estejamos bem. E importante falar para quem está em casa. Se tiver que fazer, faz. Se errar, errou, paciência, aprendeu. Mas não deixa de fazer aquilo que você tem vontade, né, Alejandro? Isso é muito importante. E vocês, duas, o que vocês querem para 2025? Mas olha ele! Resolveu virar? Olha, eu quero sucesso. O que é o sucesso para ti? Sucesso para mim é ter uma família como eu tenho, né? Que tu curte bem. Que eu curto bastante. Quem te segue vê. E realizações pessoais, porque eu fiquei muitos anos dentro de casa cuidando dos filhos. Saí com um pouco antes dos 50 anos. E com 50 anos eu troquei minha vida assim, 180 graus. E então eu agora estou numa fase que os jovens estão. Hoje em dia, eu estou agora com 67. E, então, por isso que eu estou sempre com energia, sempre procurando coisas a mais. E aprendendo muito. Aprendi muito com a Jéssica, né? Jamais imaginei que eu estaria na frente de uma câmera falando, né? Porque... Tá ali, ó. Eu particularmente acho que esse vai ser teu ano. Tá aqui. É verdade. Sim, mas sabe é um ano porque que eu acho que eu vai estou achando ser muito difícil, né? Eu acho que esse aqui vai ser teu ano, tá? Porque o Big Brother, tá? Que eu acompanho, porque... Eu adoro Big Brother. A gente tem que ver tudo. Isso. Eu acho que uma das grandes experiências que nós vamos ter este ano, porque todos os anos são em briga, coisas horrorosas, né? Este ano vai ser das pessoas da tua idade que estão lá e que estão dando excelentes exemplos
para mostrar quanto é bom ouvir as pessoas de Com 67. certeza. 67, 70, 80 Não. e assim por diante. E eu acho assim, Alejandro e Fabiano, que o mais importante que a gente traz como conteúdo, como temática desse podcast é o quanto as gerações podem se potencializar, Sim. podem se unir. Eu aprendo muito, eu pergunto muito. Maria, será que eu vou por aqui, eu vou por ali? Ela diz, mas é que por aqui vai dar... E ela aprende muito comigo também. Eu digo, não, nós não vamos fazer assim, nós vamos fazer assim, assim, assim. Então, quanto essa troca... Ela pode ser positiva, porque hoje existe uma guerra, às vezes, entre as gerações, quando, na verdade, na verdade, uma união, Mas, né? infelizmente, todo assim, mundo tem a agregar, a mas nós temos que potencializar ver uns aos outros, e né? tirar as coisas positivas das coisas negativas. Um programa tão popular como é o Big Brother, que pauta todas as TVs e a vida de muita gente, traz alguns ensinamentos. E eu acho que este ano vai ser o ano das pessoas mais 60, que estão lá, 2 pessoas, mas uma particularmente, essa semana trouxe, tá, uma experiência de vida que ela dizia assim, eu curto a vida. E ela dizia assim, com certeza. porque eu nunca pensei, eu não passei da 5ª série, né? E eu estou aqui num programa, então, amanhã vai ser melhor. Então, uma mensagem que eu gostei muito de ouvir dela, né? Hoje está bom, amanhã vai estar melhor. Né? E ela estava dizendo com uma mulher de muitas dificuldades. Então, isso vai ensinar a muitos jovens que assistem o Big Brother a ouvir seus avós, né? Com toda a experiência, coisa e tal, e curtir eles. Então, não vai ser todo mundo. Nós não vamos salvar o mundo. Calma, tá? Não vamos salvar o mundo, tá? Até porque o Trump está aí, tá? Mas nós vamos sim ter, tá, uma fatia de pessoas que vai tirar umas coisas positivas. Eu e ali tenho- quero incluir. Gente, eu tenho meus o avós. papo tá bom, mas nós já pediram para encerrar, nós vamos ter Quem que é que encerrar. está mandando cortar, pelo nós vamos amor ter de que Deus? encerrar, gente. Não, e uma dica só rápida. Eu tenho meus avós, meu avô tem 91, vai fazer 92, dia 4 de fevereiro, e minha avó tem 90. E eu coloquei na minha agenda, toda quarta-feira eu vou almoçar na casa da minha mãe, dos meus avós, eles moram no mesmo lugar, e a quarta-feira é deles, do meio-dia às 2h30, 3h, é o dia deles. Façam isso. Parabéns, ó. Porque, olha, Que bom, vale a pena, você aprende. O meu avô, e outras vezes o meu avô está cansado, ele vai dormir, mas o abraço dele, eu até digo isso sempre, é um dos melhores abraços que eu ganho na vida, no mundo, é o do meu avô lá do Temos Bolsonaro. que terminar, meu Deus do céu, eu queria ficar Não até dá as pra 10 colocar horas. mais Nossos meia hora. convidados aqui. Mais meia hora, tá né? máximo esse Não, bate-papo. e assim, mas... né, se a gente continuar aqui, eles vão começar a nos entrevistar, né? Pois é, né? Eu tinha uma pergunta E nós pra fazer. temos que encerrar o programa agradecendo a presença de vocês. Obrigado, Foi um Mirella. papo muito legal. Gostamos muito, né, Jéssica? E fica para a próxima. Vamos agora, aplaudir, né? então, aqui ao podcast. Alejandro, Fabiano, um prazer, uma honra, Obrigado. muita inspiração e que 2025 seja um ano incrível Amém. para Pra nós. todos. Já Para está todos sendo. Pra nós. toda a E equipe. para quem está nos acompanhando, quinta-feira, às 19h, estamos de É um volta. programa de quinta? Quinta-feira, às É um 19h. Não é de quinta, é um programa de primeira, né? De primeira na primeira. Desculpa, quinta-feira. trocadilho. Gente, Tchau. Beijo, tchau. tchau, tchau. Thank you.